Segundo aos Tessalonicenses 2, 9 a 14. Assim diz a palavra de Deus. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou, mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui, meus queridos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te suplicamos que nesse momento o Teu Espírito haja, para que possamos compreender o que esse texto nos diz da Tua parte, e principalmente para que possamos crer, acolher essa mensagem, e que ela produza vida em nós, que ela nos santifique. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Nós estamos dando sequência à mensagem de semana passada. Semana passada, nós vimos que esse capítulo 2 está falando sobre segurança. O que é que pode nos trazer segurança diante desse mundo que está se autodestruindo? Esse mundo que está ruindo, o mal nos cerca por todos os lados, a todos os momentos. O que é que traz estabilidade para nós em meio a esse mundo mal? Paulo escreveu sobre isso à igreja em Tessalônica, que nós já temos visto, não é uma igreja muito antiga, uma igreja recente, tem talvez 1 ano e pouquinho de vida, mas é uma igreja já experiente no sofrimento. Desde o nascedouro dela, havia muita perseguição. Irmãos foram presos, irmãos foram até mortos talvez, simplesmente por crerem em Jesus. Era um lugar, como nós vimos, como tantos outros ao redor do mundo, como a Índia, por exemplo, em que o mal está tão impregnado nos sistemas, nas estruturas, na vida das pessoas, que mesmo com um linguajar religioso, faz com que crentes em Jesus sejam perseguidos e mortos. Era assim em Tessalônica e assim em muitos lugares do mundo. No nosso país ainda não é assim, dessa forma, mas de alguma forma há alguma oposição aos que creem em Jesus. Como nós vamos enfrentar isso? Tendo algumas certezas. Semana passada vimos 4 certezas. A primeira certeza é que Jesus voltará. Mas esse dia ainda não chegou. Havia pessoas dentro da igreja que estavam dizendo que Jesus já tinha voltado. Paulo diz, isso é uma mentira. Não acreditem em quem diz isso. Segunda certeza é que Jesus só voltará depois de 2 eventos. O aparecimento, ou melhor, o surgimento de uma grande apostasia. As pessoas vão se rebelar contra Deus, mas não significa que deixarão de ser religiosas. E a gente vai ver isso em especial nesse texto hoje. Mas, apesar dessa apostasia, haverá algo pior do que a apostasia. O surgimento, o aparecimento do que Paulo chama de o homem da iniquidade, filho da perdição. Nós chamamos ele de opositor, porque ele se opõe. O texto diz, ele se opõe a Deus e a tudo o que tem a ver com Deus e o Evangelho. Essa é a segunda certeza, Jesus só volta depois dessas 2 coisas. Mas, tem uma terceira certeza. O opositor ainda está detido. Algo o impede, Paulo não diz o que é, ou quem é, mas algo o impede de se manifestar. Mas ele já está por aí. Porém, o seu sistema já opera. O cenário já está sendo montado para que ele surja. E isso há 2000 anos atrás, imagina nos nossos dias. Tudo coopera
para que o aparecimento de um líder mundial se coloque contra Deus e as pessoas o ouçam. Esse mundo coopera com isso. E nós não podemos nos iludir, viver desatentos, ou até concordar com as pautas, com as mensagens, com os dizeres dessas pessoas. Quarta e última certeza que nós vimos semana passada é que quando esse opositor for revelado, Jesus o vencerá. Apesar de toda a hostilidade e crueldade, Jesus vencerá ele, assim, sem muito esforço, com apenas o sopro da sua boca, com a sua palavra, com a sua manifestação nos céus. Ele vai ser destruído imediatamente. O opositor não vai ser páreo para Jesus. Mas ainda há duas certezas que Paulo apresenta para os seus leitores, e eu separei elas para trazer para nós hoje, porque elas também têm detalhes muito ricos. Hoje são mais duas certezas que podem nos dar segurança enquanto vivemos nesse mundo mau. A primeira certeza tem a ver com Satanás e o opositor. A segunda certeza tem a ver com Deus e o seu povo, os crentes. Primeira certeza está nos versículos 9 e 10. Satanás agirá através do opositor, que enganará apenas aqueles que não acolhem a verdade. A gente vai estudar isso em duas partes. Eu vou dividir essa primeira certeza em duas frases. A primeira parte dessa certeza é que Satanás agirá através do opositor. Olha os versículos 9 e o início do versículo 10 mais uma vez. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça. Até aqui por enquanto. Paulo está falando do iníquo. Ele disse isso no versículo 8. Esse iníquo, como eu disse, já foi chamado no versículo 3 de homem da iniquidade, filho da perdição. Eu tenho chamado de opositor por causa do resumo do que Paulo apresenta aqui sobre essa figura. Nos seus escritos, João diz que é o anticristo. No Antigo Testamento, Daniel apresentou ele como o abominável da desolação. Jesus também disse isso nos seus sermões escatológicos. Ao que tudo indica, é a mesma figura, sendo descrita de várias maneiras. Paulo descreve ele principalmente como o iníquo. Iníquo, talvez na sua Bíblia, esteja traduzido como ímpio ou perverso, o homem da perversidade. O que essa palavra significa? Significa aquele que vive sem lei. Iníquo é aquele que não se submete a ninguém. Ele não se submete a Deus e às leis de Deus, mas também não se submete aos homens e às leis dos homens. Pelo contrário, ele faz a própria lei. E mais, ele força com que as pessoas e convence as pessoas a se submeterem às suas leis, ao seu estilo de vida. Bom, segundo Paulo, o iníquo terá um aparecimento. Essa é a mesma palavrinha que Paulo tem usado nessas cartas para se referir à vinda de Jesus. Jesus terá uma parousia, lembra disso, dessa palavrinha? É a vinda de Jesus. Bom, o iníquo também terá a sua parousia, também terá a sua manifestação. E a gente descobre informações sobre esse aparecimento. Olha o versículo 9. Ele virá segundo a ação de Satanás. O iníquo surgirá por meio da força, do poder de Satanás. Essa palavrinha ação, traduzida para nós aqui, vem de um termo que deu origem a uma outra palavra em português que ajuda a gente a entender essa palavrinha. Energia. A palavra que é traduzida por ação foi a palavra que deu origem ao termo energia em português. O que Paulo está dizendo é o seguinte: por trás do opositor, desse homem da iniquidade, esse anticristo que há de se manifestar, está a energia de Satanás, está o empoderamento, para usar a palavra da moda, né? Está a eficácia, a eficiência,
do inimigo de Deus e inimigo dos homens, do diabo. Ele não vai surgir, esse homem da iniquidade, não vai aparecer como um pobre coitado, como alguém assim, maltrapilho, precisando de socorro das pessoas. Não, ele vai surgir de uma forma espetacular. Ele também não vai agir assim, sem chamar a atenção das pessoas. Paulo diz, ele vai agir se utilizando do poder do diabo. E como é que ele vai se manifestar, Paulo? Bom, pelo menos de duas formas. A primeira ainda está no versículo 9, por meio de milagres. Paulo continua dizendo, o aparecimento do iníquo será segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios. Interessante, não é? Diferente do que muitos pensam, diferente de pessoas que negam isso, Satanás tem sim a capacidade de operar milagres, de operar curas, maravilhas, coisas sobrenaturais. Mas tem um detalhe, porque tudo isso tem como objetivo, ou Paulo diz, provém, olha o finalzinho da frase dele, com todo poder, sinais e prodígios da mentira. Não quer dizer que essas coisas sejam mentirosas, mas o objetivo de Satanás com essas coisas é mentir, é enganar, é conduzir as pessoas ao erro, algo que parece verdadeiro, algo que parece nobre, parece piedoso, parece divino, mas não é. Em outras palavras, sim, o diabo tem poderes miraculosos. E nós não podemos duvidar disso, e nós não podemos brincar com isso. Não brinque com o poder do diabo. Ele tem poder. Porém, o seu objetivo sempre será a falsidade, a mentira. O objetivo do diabo sempre vai ser conduzir as pessoas ao erro, para longe de Deus, para longe da Bíblia, para longe do Evangelho. Então nós não devemos achar que todo milagre provém de Deus. Não, nem todo milagre vem do nosso Senhor. Satanás também tem poder de fazer essas coisas, um poder delegado por Deus, mas o objetivo de Satanás é afastar as pessoas de Deus. Quantas pessoas não estão nesse mundo acreditando em milagres que foram feitos a elas, a familiares, a amigos, milagres, coisas assim maravilhosas, mas que por causa dessas coisas se afastaram de Deus. Aí elas adoram talvez uma estátua, elas idolatram uma pessoa, elas cultuam o oculto, até o próprio diabo. E Paulo está dizendo, tudo aquilo que afasta as pessoas de Deus, de dar glória ao único que é digno, que é o Senhor Deus, isso vem da operação de Satanás. Mas não é só isso. O iníquo vai receber o empoderamento de Satanás para fazer milagres, mas no versículo 10, no comecinho do 10, Paulo diz, também ele vai aparecer com mentiras. Satanás irá capacitá-los a mentir. O versículo 10 continua, e com todo engano de injustiça. A palavra enganar traz a ideia de iludir alguém, de ludibriar, de fazer uma pessoa acreditar numa mentira, naquilo que é falso. O opositor, esse homem iníquo, ele vai se manifestar com uma conversa bonita, uma conversa atraente, mas que com o tempo vai se comprovar uma conversa fiada, um papo assim que tem a intenção de enganar as pessoas. Ele vai ensinar muitas coisas, vai ensinar muitas doutrinas, aparentemente coisas verdadeiras, coisas boas, que vão fazer bem para você, vão fazer bem para a humanidade. O discurso dele vai ser bonito, o discurso dele vai parecer muito piedoso, mas ao final, olha o que esse discurso vai produzir na vida das pessoas, vai conduzi-las à injustiça, é todo engano de injustiça. A palavra para injustiça aqui, literalmente significa a violação da lei. Faz sentido, né? O iníquo é aquele que não se submete à lei de Deus. E tudo o que ele vai ensinar é exatamente o que ele vive. Ele vai fazer com que as pessoas, mesmo
acreditando que estão fazendo bem, que estão buscando algum tipo de espiritualidade, de religiosidade, ele vai produzir isso na vida dessas pessoas enganadas e elas vão desembocar na injustiça. O que aquilo vai produzir na vida delas não é piedade, não é justiça, mas uma vida sem regras, uma vida sem lei, uma vida em que eu não me submeto a ninguém, eu faço o que me dá na telha, eu faço o que eu quero, eu acredito na minha verdade. Parece o mundo que a gente vive, não parece? Nós precisamos saber disso, queridos. Satanás, ele não quer que você deixe a religião. Não, Satanás é muito mais esperto do que isso. A gente às vezes olha para Satanás e fica pensando que ele é um bobinho, né? Ele não quer que você deixe a religião, ele não quer que você deixe ou abandone qualquer busca por espiritualidade. Isso não é problema para ele. O que Satanás quer é apenas que você pare de se submeter a Deus. O que Satanás deseja é só que você pare de ouvir a Bíblia, que você pare de se submeter a Jesus Cristo. Desde que você pare de fazer essas coisas, tanto faz o que você acredita, tanto faz a quem você ora, tanto faz se você vai num templo religioso toda semana, é exatamente o que ele quer. Ele quer que você não se submeta a Deus. Se você não se submeter a Deus, ele está contente. Portanto, nós não deveríamos acreditar em tudo aquilo que é dito em nome de Deus. Nós não deveríamos cair no papo de religiosos que vemos na internet. Não é só porque um livro tem o nome de Deus na capa que significa que aquilo vem de Deus. Tem muita gente iludida. E Satanás opera dessa forma. Em nome de Deus. Satanás é o pai da mentira, disse Jesus. Satanás é o pai do engano, do falso ensino. Ele é mestre em maquiar, em enfeitar a mentira para que ela pareça verdade. E assim afaste as pessoas de Deus. Então tome cuidado. Não é todo discurso em nome de Deus que significa que venha de Deus. Por isso a gente precisa comparar aquilo que a gente ouve com os resultados desse ensino. Porque Paulo disse, esse ensino, essas mentiras levarão à injustiça. Como é que eu identifico se o que a pessoa está dizendo vem de Deus? Comece a olhar para a vida dele. Comece a olhar para a prática daquela pessoa. A vida dele é piedosa, porque o engano não vai conduzir à piedade. O engano vai conduzir a pessoa à injustiça. E essa aqui é uma boa forma para você avaliar quem está ouvindo a verdade, quem está pregando a verdade. É uma boa forma de você avaliar a si mesmo, avaliar os outros ao seu redor. O que esse ensino tem produzido nessa vida? Essa pessoa diz um monte de coisa, mas como isso está transformando o viver dela? Ela está se tornando mais santa, mais piedosa? Ou isso apenas está dando para ela uma liberdade de pecar e de fazer o que ela sempre sonhou, sem que ela se sinta culpada? Tem muita gente hoje em dia dizendo que está buscando a Deus, mas que na verdade está fazendo só o que a carne manda, mas com a consciência tranquila, porque está ouvindo um mestre dizendo que está tudo bem. Deus tolera esse tipo de coisa. Essa é uma boa avaliação. Essa é a primeira parte da primeira certeza. Satanás agirá através do opositor. Por trás estará o empoderamento de Satanás. Mas tem uma segunda parte. Esse opositor enganará apenas quem não acolhe a verdade. Ele vai enganar as pessoas, mas só quem não acolhe a verdade. Olha o restante do versículo 10. Paulo disse, com todo engano de injustiça, aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Quem é que vai acreditar nos milagres que conduzem à mentira? Quem é que vai ser enganado pelo ensino religioso que produz injustiça na vida das pessoas? Quem garante que eu não vou dar ouvidos a esse cara? Quem garante que nós aqui não vamos nos curvar diante do opositor? Bom, observe quem vai ser o alvo dele. O versículo 10, Paulo dizendo, continuando a frase, ele diz, os que estão perecendo.
Ele vai fazer essas coisas aos que estão perecendo. A ideia aqui é a seguinte: com as suas mentiras, com os seus milagres, o opositor vai enganar aqueles cuja vida está sendo destruída aos poucos. Aqueles que, com o seu modo de viver, estão desaparecendo. A vida deles, ela vai se perdendo a cada dia. Parece que a cada dia que passa, eles estão piores. São pessoas cujo estilo de vida é destrutivo. Pessoas que destroem a si mesmas, corroem a si mesmas, mas também corroem todo mundo que está ao seu redor. Sabe aquele tipo de pessoa que é sanguessuga? Aquele tipo de pessoa que parece que a energia assim é terrível. A pessoa, ela está arrebentando com a vida dela e onde ela chega, ela causa esse tipo de destruição. Paulo está dizendo, é nessas pessoas que se afundam cada vez mais no pecado, caminhando a passos largos para a morte. É neles que Satanás vai deitar e rolar. Você conhece pessoas assim? Sim ou não? Está acordado aí? Conhece pessoas assim? Agora vai uma pergunta mais importante. Você se identifica assim? Talvez o que eu fiz aqui é uma descrição de quem você é. Por trás dessa capa de religiosidade, você é isso. Por onde passa é confusão. É destruição, você está se acabando e acabando com todo mundo ao seu redor. Saiba que é exatamente esse tipo de pessoa que Satanás e o seu representante mais gostam. Esse tipo de gente que vai ser alvo fácil quando os milagres aparecerem, quando o engano, a mentira religiosa aparecer. Gente que tem a vida que está se destruindo e só vai querer alguém que diga, está tudo bem, não tem problema, você não precisa lutar contra esses pecados. Então, tem duas aplicações para nós. A primeira é que se você não é assim, ufa, que bom, dê graças a Deus por isso. Mas você convive com pessoas que estão perecendo. Elas estão se acabando dia após dia. Não inveje essas pessoas. Muitas vezes a gente inveja o viver dos ímpios. Parece que dá tudo certo para eles. Eles não se submetem a Deus e continuam prosperando. Não inveje eles, porque eles estão perdidos. Paulo está dizendo que eles estão cegos. Eles estão caminhando para a morte. Ao mesmo tempo, pregue o Evangelho a essas pessoas, porque só o Evangelho pode tirá-las dessa condição. Mas tem a segunda aplicação para você que é alguém assim. Talvez você se identificou, o seu estilo de vida é destrutivo. Você está se acabando e acabando com as pessoas ao seu redor. Saiba que você está errado. Saiba que você está destruindo a sua vida aos poucos. Você vive do jeitinho que Satanás quer. É bem assim que Satanás quer que você viva. Mesmo dentro de uma igreja. Ele não tem problema de você vir todos os domingos aqui para a Igreja Batista no Jardim Imperial. Para ele, é importante que você esteja acabando com a sua vida. Mesmo dentro de uma igreja. Você está do jeitinho que ele quer. E um dia você vai receber o salário do pecado. Você vai receber a morte. Então, se arrependa o quanto antes. Antes que seja tarde demais. Ainda no versículo 10, nós descobrimos por que essas pessoas que estão morrendo aos poucos e vão ser alvo fácil para o engano do opositor, por que isso acontece? Paulo diz no versículo 10 ainda, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. 3 detalhes aqui para nós. O primeiro é que apenas a verdade pode salvar pessoas. Só a verdade salva. Nenhum milagre salva alguém. Ou nenhum tipo de doutrina ou ensino que nós vamos encontrar, tanto milagres quanto várias doutrinas. Esse mundo nos oferece inúmeras dessas coisas. Se você sair dessa igreja e procurar um outro templo religioso que não seja da tradição cristã, eles vão oferecer para você milagres, eles vão oferecer para vocês doutrinas, ensinamentos, para que você tenha uma vida melhor. Até o satanista vai oferecer isso para você. Mas segundo o apóstolo Paulo, o que as religiões, as filosofias, as teorias deste mundo oferecem, não são capazes de salvar alguém.
O único meio pelo qual Deus salva pessoas, resgata pessoas da morte espiritual para a vida eterna, é por meio da verdade. A verdade do Evangelho. A verdade de Deus. Aquilo que nós encontramos na Escritura. Sem a verdade, ninguém será salvo. A pessoa pode ser mais religiosa do que você, mas sem a verdade ela está perecendo. E é isso que pregadores precisam anunciar. Nós precisamos anunciar a verdade, nunca nos envergonharmos do Evangelho, nunca nos cansarmos de repetir o Evangelho, porque é só a verdade do Evangelho que salva. Mas ao mesmo tempo, é dela que nós mais precisamos, nós precisamos ouvir o Evangelho, constantemente. O que eu e você precisamos não é de novidades do mercado da fé, nós precisamos do bom e velho, poderoso Evangelho que salva pessoas, é disso que nós precisamos. Só a verdade salva. Mas tem um segundo detalhe aqui no que Paulo diz no final do 10. A verdade só salva aqueles que a amam. Percebeu isso? Literalmente o significado da frase, essa frase é difícil de entender. Paulo diz, porque não acolheram o amor da verdade. O que significa acolher o amor da verdade? É mais ou menos como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, eles não acolheram com amor a verdade. Eles não amaram a verdade que poderia salvá-los. De nada adianta você ouvir a verdade. De nada adianta você conhecer ela, saber ensinar a verdade para as pessoas. De nada adianta decorar a verdade, ter ela na cabeça o tempo todo. Você precisa amá-la. Não adianta só saber, não adianta só ler, não adianta só conhecer. Você precisa amar. E a palavra que Paulo usa aqui é o amor que se entrega sacrificialmente. Você precisa se entregar totalmente ao que essa verdade afirma. Como é que eu sei que eu sou salvo por Jesus? Responda, você ama a verdade do Evangelho? Com a sua vida, você se entregou a essa mensagem? Você estaria disposto a morrer por essa verdade? Você estaria disposto a viver por essa verdade? A permitir que ela transforme você? Paulo está dizendo, os que estão perecendo não amaram a verdade para serem salvos. Terceiro detalhe do que ele diz aqui, é que essa verdade precisa ser acolhida. Ele diz, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por isso que eles estão perecendo. É por isso que eles estão sendo enganados e serão enganados pelo opositor, porque não acolheram a verdade. A palavra aqui traz a ideia de receber alguma coisa. Eles não aceitaram a verdade. Eles não creram na verdade. Eles não deram boas-vindas à verdade. Eles não agarraram a verdade com amor. Queridos, não sejamos como eles. Não sejamos como pessoas que ouvem a verdade, mas não a recebem, não a amam. Creia no Evangelho, para que você possa ser salvo. É só assim, acolhendo o Evangelho. Mas ao mesmo tempo tenha confiança. Porque se você já acolheu a verdade do Evangelho, se você já ama a verdade do Evangelho, o que Paulo está dizendo é que Deus garante que você é salvo por Jesus. Quem acolheu a verdade, quem ama a verdade, não vai ser enganado pelo opositor. Satanás não vai enganá-lo, porque ele sabe o que é verdadeiro. Você está conhecendo a verdade, você está estudando a palavra de Deus, você não vai cair na lábia de Satanás. Essa é a primeira certeza. Satanás agirá através do opositor, mas ele vai enganar apenas aqueles que não acolhem a verdade. Quem você é? Alguém que acolhe a verdade? Que ama a verdade? Bom, tem a segunda certeza da noite. Deus condenará os injustos, mas salvará os que creram no Evangelho. De novo a gente vai dividir em duas partes. Deus condenará os injustos. Olha os versículos 11 e 12. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer
na injustiça. Até agora Paulo falou sobre a ação de Satanás sobre o opositor, falou sobre em quem ele vai agir, ele vai convencer, ele vai enganar aqueles que vivem no pecado. Mas fica a pergunta em tudo isso: e Deus? Onde Deus entra nessa jogada? Cadê Deus nessa história? Deus não vai fazer nada diante disso? Bom, versículo 11. É por este motivo. Qual motivo, Paulo? Bom, o que ele acabou de dizer no versículo 10. O que essas pessoas fizeram? Elas não acolheram a verdade com amor. Elas não creram no evangelho que poderia salvá-las. Então é por este motivo, versículo 11, que Deus lhes envia a operação do erro. Deus manda a essas pessoas um poder sedutor, interno, irresistível. Diz o versículo 11, para darem crédito, para crerem na mentira. Que textinho espinhoso, não é? Bom, eu não vou me justificar aqui, porque você está lendo isso na sua Bíblia também, não está? É o Deus Todo-Poderoso revelando a vontade dele para nós aqui. O que isso aqui significa? Bom, acompanhe a lógica do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, essas pessoas rejeitaram a verdade. Rejeitaram amar o evangelho que poderia salvá-los. Em segundo lugar, por causa disso, a vida dessas pessoas se tornou marcada pela mentira, pela imoralidade, pela injustiça. Eles se destroem, vivem no pecado. E aí, em terceiro lugar, como Deus reage a isso? Deus entrega a essas pessoas aquilo que elas tanto desejam. Deus simplesmente as entrega à própria mentira, ao próprio engano que eles tanto queriam que fosse verdade. Bom, vocês rejeitaram a verdade, vocês preferiram a mentira, então é como aquele cachorrinho que está numa coleira, querendo fugir da sua mão, quando você está caminhando com ele. O que Deus faz? Você quer ir para longe de mim? Ele só solta a coleira. Então vai. Você não queria que a mentira fosse a verdade? Então eu te entrego a isso. E onde é que as pessoas vão encontrar a mentira? Onde elas vão encontrar o engano? Nas mãos do opositor, daquele que é capacitado por Satanás. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que Deus simplesmente dá às pessoas o que elas tanto querem. Se você prefere a mentira em lugar da verdade, então o que você vai ter é cada vez mais a mentira. Mas tem um detalhe: você não vai mais conseguir sair dela. Eu vou te entregar ao engano. Você vai desejar a mentira e não conseguirá mais sair dela. Tem um comentarista, esse texto é difícil também, não é? Tem um comentarista que diz o seguinte sobre esse texto: cuidado com o que você tanto deseja ou busca, porque Deus pode simplesmente te dar isso. A pior coisa na vida é o próprio Deus dizer a nós o seguinte: pois bem, é isso que você quer, então seja feita a tua vontade. Eu vou te dar tudo o que você sempre quis e amou. Eu vou te entregar a mentira, que é o que você queria. Mas você não vai conseguir mais sair disso. Queridos, Deus nos entregar aquilo que nós mais queremos, ao pecado, aos prazeres, não é uma bênção, é uma maldição, é um castigo, é juízo de Deus. E nós deveríamos olhar para a nossa sociedade e ver como ela está, seja na mídia, seja nos esportes, seja no mercado de trabalho, seja na sua família, no bairro onde você vive. Nós deveríamos olhar para a sociedade como ela está hoje e ter a consciência de que se ela está do jeito que está, não é porque Deus não está vendo, como se Ele tivesse
de olhos fechados. Não é como se Deus não se preocupasse ou não tivesse poder de fazer nada. Não, o fato da sociedade estar do jeito que está é porque Deus já está julgando essa sociedade. Ela estar do jeito que está é Deus entregando às pessoas a mentira que elas tanto amam. E aí nós vemos degradação, pessoas se destruindo, e a gente se pergunta como é possível um ser humano fazer isso? Pois é, ele ama a mentira, e Deus o entregou a isso. Antes mesmo do juízo final, Deus já está julgando as pessoas nessa terra. E o juízo não é castigo vindo do céu, é simplesmente dizer, então vai, faz o que você quer, viva no pecado, viva na mentira. Deus entrega a mentira àqueles que rejeitam a verdade. A pergunta para nós aqui é, de que lado você está? Você está do lado dos que amam a verdade? Ou você está do lado dos que têm prazer no erro? Prazer na mentira? Deixa eu dizer assim, vamos considerar que ninguém estivesse ouvindo aqui, tá? Eu vou falar só com você. Já parou para pensar que talvez, você que gosta de ter uma vida dupla, gosta de satisfazer a carne, já parou para pensar que talvez essa aparente liberdade que Deus te dá, de fazer o mal e ninguém vê, de pecar, de satisfazer a si mesmo, e aí você peca e fala, mas nada acontece comigo, esse negócio de Deus não pode ser verdade. Já parou para pensar que talvez essa liberdade que você tenha não seja sinal da aprovação de Deus ou da inexistência de Deus, mas seja sinal do juízo de Deus sobre a sua vida? O fato de você não conseguir sair do pecado, talvez seja juízo de Deus sobre você. Se arrependa o quanto antes que seja tarde demais. Não brinque com isso. Porque Deus faz tudo isso, versículo 12, a fim de que sejam condenados. Esse é o destino de gente desse tipo. O justo castigo, juízo de Deus. Isso vai acontecer no final da história. E quem vai sofrer essa condenação? Paulo diz no versículo 12: todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Queridos, no final das contas, ninguém vai ser condenado por Deus injustamente. Ninguém. Todos, sem exceção. Todos aqueles que ao invés de crerem no Evangelho, de acolherem a verdade, se deleitaram com prazer na injustiça, escolhendo o caminho do pecado em detrimento da santidade, serão justamente condenados por Deus. Não há inocentes. Isso traz para nós duas conclusões. A primeira é que nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Você é responsável pelas suas escolhas. Diante de Deus não tem inocente. Não tem alguém que vai poder chegar diante de Deus e falar, não, mas eu não sabia muito bem, peraí, vamos com calma. Não. Todos aqueles que escolheram a mentira serão julgados por causa disso. Mas tem uma segunda conclusão, é que não há neutralidade. Ou você crê na verdade, ou você tem prazer na injustiça. Não tem um terceiro caminho. Não tem um centrão. Não tem um muro. Ou você está aqui ou você está aqui. A pergunta é de que lado você está. Você está do lado dos que creem na verdade ou dos que têm prazer na mentira? Essa é a primeira parte da segunda certeza. Deus condenará os injustos. Mas tem uma segunda parte, que diz respeito muito sobre nós. Versículos 13 e 14. Deus salvará os que creram no Evangelho. Olha o que diz em versículos 13 e 14. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou, mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Em contraste com aqueles que
não creram na verdade, foi isso que ele falou no versículo 12, e por isso eles vão ser condenados, Paulo agora se dirige aos Tessalonicenses. E no versículo 13 ele diz: mas, pelo contrário, nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês. É a segunda vez que Paulo diz isso nessa carta. No capítulo 1 ele falou: eu tenho obrigação de orar por vocês, de agradecer por vocês. A ideia aqui é: eu tenho um débito, eu tenho uma dívida. O que Paulo está falando nesses versículos? Está falando sobre a nossa salvação. Só de cara aqui, antes da gente se aprofundar no que ele vai dizer, é que quando Paulo olhava para aqueles crentes que viviam no mundo mal, rodeados de crueldade, de impiedade, antes de ver o pecado daqueles crentes, antes de ver os defeitos daqueles irmãos, Paulo via pessoas salvas por Deus. E Paulo não conseguia ter outra reação senão gratidão por essas vidas. Queridos, não é assim que nós deveríamos olhar para outros crentes? Antes de encontrar defeitos na vida deles, antes de apontar o dedo, nós deveríamos olhar para outros crentes como se tivéssemos uma dívida em favor deles. Como se nós devêssemos gratidão a Deus pelas vidas dessas pessoas. Qual foi a última vez que, antes de começar a falar mal de alguém, você agradeceu a Deus porque ele foi salvo? Qual foi a última vez que você disse isso para essa pessoa? Porque Paulo está dizendo isso para os Tessalonicenses. Sou grato a Deus porque ele salvou vocês. Você já disse isso para alguém nessa semana? Que tal nessa semana que está começando hoje? Você faça isso. Sou grato a Deus porque ele te salvou. Eu devo isso para você, diante de Deus. Tem um detalhe ainda no começo do versículo 13. Repara como Paulo se refere a eles. Como ele chama eles? Primeiro, irmãos. Segundo, amados do Senhor. A palavra amados vem do termo grego ágape, que é o amor gratuito, um amor que você não merece. Nenhum de nós merece ser chamado de irmão, de filho de Deus. Nenhum de nós merece ser amado por Jesus. Se nós somos, tanto irmãos como amados, é por pura graça, pura misericórdia. Nós nunca podemos nos esquecer disso. Por quê? Porque se nós nos esquecermos de que só somos irmãos e amados por graça, o tema que nós vamos estudar nesses versículos, que é um tema profundo, esse tema pode produzir orgulho em nós. Pode produzir briga entre crentes. Pode produzir discussão teológica, como acontece nos dias de hoje. Gente que, por defender uma posição teológica, está disposto a brigar com o outro. Está disposto a romper relacionamentos. A não ter mais comunhão, porque a pessoa tem uma posição teológica diferente da sua, uma posição teológica secundária, que não é heresia, mas você briga com ela, você se sente mais importante do que ela. E Paulo já começa dizendo: vocês são irmãos, amados pelo Senhor, é graça. Lembre-se de que vocês são família de Deus. Por que Paulo? Porque Paulo vai descrever o processo da nossa salvação. E ele descreve esse processo em 2 atos. Primeiro ato, se você puder tomar uma água agora, toma uma água, tá? Aperte os cintos. Porque o primeiro ato da nossa salvação, diz Paulo no versículo 13, é que Deus nos escolheu. Eu vou tomar água agora. Deus nos escolheu. Olha o que Paulo diz no versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu. Essa palavrinha que Paulo usa aqui, só é repetida mais 2 vezes no Novo Testamento. Só mais 2. Então fica fácil de entender o que Paulo quer dizer com ela, ou o que ela significava naquela época. Nas 2 ocasiões, tanto em Filipenses 1:22, quanto em Hebreus do 11:15, nas 2 aparições dessa palavrinha, ela traz a ideia de você escolher algo, preferir algo, em detrimento de outra opção.
Então pensa aqui que você vai no supermercado amanhã cedo, ou no final do dia. E aí você quer chupar laranja. Você vai comprar aqueles 200 quilos de laranja que estão lá na prateleira? Se comprar, divide, né? Com a igreja. Você não vai, né? Você vai pegar o quê? 5, 6, 10 laranjas, não é? O que você vai fazer? Ah, essa não. Ah, essa tá meio machucadinha, não quero não. Essa tá verde. Não. Ah, essa aqui tá madura, essa eu quero. Não é isso que você faz? Toda vez que vai no supermercado? Você escolhe uma opção dentre outras. E é isso que essa palavra significa. Uma escolha dentre outras opções. O que isso significa, queridos? Bom, significa que Deus não precisava salvar ninguém. Como nós vimos, todos nós rejeitávamos a verdade. Todos nós amávamos a mentira, amávamos o pecado. Os versículos anteriores nos descrevem antes de conhecermos a Jesus. Todos nós éramos assim. Mas Deus, que não precisava salvar ninguém, quis salvar pessoas. Deus quis. E dentre tantas opções que Ele teria nesse mundo, opções até assim, mais interessantes, opções mais nobres, gente mais bonita do que eu e você, gente mais culta, gente mais rica, gente mais sábia, gente mais inteligente, gente mais habilidosa. Ele poderia ter escolhido quem Ele quisesse. E Paulo diz, Ele escolheu justamente você. Esse miserável pecador que você é, Deus nos escolheu. Dentre tantas opções. Eu não sei você, mas diante desse texto, eu não consigo ter outra expressão senão gratidão e louvor a Deus. Deus nos escolheu, dentre tantas opções. E como foi essa escolha? Paulo dá 3 detalhes ainda, no versículo 13. Ele nos escolheu, o que diz o versículo? Desde o princípio. Antes mesmo de nascermos, antes mesmo de existirmos, antes mesmo de fazermos alguma coisa boa, antes mesmo de respondermos a Ele, Ele nos escolheu desde o princípio. Segundo detalhe, pela santificação do Espírito. Essa escolha é uma ação do Espírito Santo em nós. Nós não conseguimos fazer nada para sermos salvos. Por nós mesmos não alcançamos isso. É pelo Espírito que Deus produz isso. E ele diz o terceiro detalhe, é pela fé na verdade. A fé na verdade é o único caminho para receber esse presente. O único caminho. Nós ouvimos a verdade do Evangelho e nós cremos, confiamos, acolhemos essa verdade. Nos agarramos a ela. Perceba, não há qualquer mérito em nós. A salvação é uma dádiva imerecida de Deus ao homem pecador. Tem uma ilustração que ajuda a gente a entender um pouquinho do que isso significa. Nós somos como um homem faminto, que não tem com que se alimentar. E a fraqueza é tão grande que está jogado na rua, na sarjeta. E Deus nos chamando, nos escolhendo, é como alguém que chega com um prato de comida, uma refeição quente no dia frio, e entrega para essa pessoa. Alguém pensou naquele faminto antes? Alguém pagou a comida? Alguém preparou aquela refeição? Alguém foi até aquele esfomeado para levar o prato? E qual que é o papel dele? Do esfomeado? Qual que é o papel dele? Simplesmente estender as mãos. Eu quero essa refeição que me foi oferecida. E então ele começa a desfrutar daquele presente. Queridos, é isso que Paulo está dizendo. Deus nos escolheu. E a forma de receber tudo isso é levantar os braços da fé. Eu quero. Como é que a gente responde a isso? Bom, durante a semana a minha pergunta sempre foi, por que eu? Por que eu, Senhor? Eu não mereço nada disso. Eu não mereço essa graça. Eu não mereço esse favor. Por que eu? Por que nós? A nossa salvação tem um segundo ato. Deus nos escolheu.
Mas em segundo lugar, no versículo 14, Paulo diz: Deus nos chamou. Olha o que diz o versículo 14. Foi para isso que também Deus os chamou. Ele não só escolhe, dentre tantas opções, mas Ele também nos chama. E a palavra aqui, chamar, pode significar convidar alguém para um banquete, mas também chamar alguém pelo seu próprio nome. Ô fulano. É horrível, né? Quando alguém chama a gente de coisinha, né? Ô coisinha, vem aqui. Mas quando chama a gente pelo nome, opa, é comigo, né? Está falando comigo. Chamar pelo nome. Ou convocar um soldado para uma missão urgente. Perceba, é isso que Paulo está dizendo que Deus fez com todos aqueles a quem Ele salva. Deus não só escolhe, aquele ali, aquele lá, esse aqui. Vou escolher estes. Eles não merecem. Eles merecem a destruição, mas eu vou escolher eles. E uma vez que Deus escolheu, Ele chama essas pessoas. Deus convida elas para um banquete. Deus as chama pelo nome. Deus as convoca para serem salvas, diz Paulo. Sem exceção. Todos os que Ele escolheu, Ele chama. Sem esquecer de ninguém, Ele vai chamando. Ao longo da história, durante a vida dessas pessoas, ou no início da jornada, com 5, 10 anos de idade, ou no final, com 70, 80 anos, diante da morte, Deus chama. Demora o tempo que demorar, Ele chama. Ele não perde nenhum daqueles que Ele escolheu. E como Ele faz isso? Como é que Ele chama as pessoas? Paulo diz no versículo 14, Deus os chamou mediante o nosso Evangelho. O Evangelho que Paulo pregava, a mensagem que ele pregava. O que é Evangelho? Evangelhos são boas notícias. A gente falou disso hoje cedo, né? Boas notícias de que na cruz, Deus estava ferindo o seu próprio Filho. Mas aquele castigo não era dele, era nosso. O castigo que os nossos pecados mereciam. Esse é o único caminho para sermos perdoados. Essa é a mensagem do Evangelho. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: mesmo que você discorde, e eu te respeito, meu irmão, você continua sendo meu irmão se você crê em Jesus. Mesmo que você seja contrariado em seus pressupostos, nas suas crenças, o que você está lendo nesse versículo é que todos aqueles que foram escolhidos por Deus e foram chamados por Ele para serem salvos, todos eles crerão no Evangelho. Todos. É impossível Deus querer salvar alguém e essa pessoa resistir à graça de Deus. Todos os que Ele escolhe, Ele chama pelo Evangelho. Ouvir de Jesus, siga-me, é ouvir um chamado, uma convocação irresistível. Não é? Você já conseguiu rejeitar esse convite? Talvez você está aqui contra a sua vontade. Mas um dia Jesus te atraiu de tal forma que você disse: não tem como. Não tem como. Eu vou me render a esse Jesus. É irresistível. E a todos os que creem, final do versículo 14, Deus garante que irão alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra alcançar é interessante. Significa ganhar, obter algo, receber como uma propriedade perpétua. Todos os que Deus escolheu e chamou para crerem no Evangelho vão receber a herança da glória, da majestade, do esplendor, do brilho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem duas conclusões para nós aqui. A primeira é que se um dia você ouviu o chamado irresistível de Deus para crer no Evangelho, e você creu nisso, você se entregou, você amou essa verdade, então você pode ter uma certeza inabalável. Quando essa história terminar, seja a sua história nesse mundo, seja a história do mundo, quando os nossos olhos se fecharem para essa vida e se abrirem para a eternidade, você, porque creu no Evangelho de Jesus Cristo,
Você vai participar da glória que só Jesus merece. Você vai participar da majestade que é a pessoa de Jesus. Toda a eternidade ao seu lado. E ninguém pode te roubar isso. Ninguém é capaz de tirar isso de você. Nem mesmo Satanás com seus milagres e suas mentiras. Nem mesmo o opositor que se manifestará. Nem mesmo os descrentes desse mundo te perseguindo, te ferindo, te oprimindo. Nem mesmo a maldade desse mundo e nem mesmo os seus próprios pecados são capazes de tirar você daquilo que Deus deu para você. É pela graça, não é? Mas tem uma segunda conclusão. É de que se você ainda não tem essa certeza, mas gostaria de ter. Talvez você está ouvindo tudo isso e esteja pensando, eu quero isso para mim. Será que Deus me escolheu? E se Ele não me escolheu? E se Ele não me chamar? Deus está te chamando agora. Você acabou de ouvir o Evangelho. Se você está com essa dúvida, já é um sinal de que Deus está te chacoalhando. Porque todos aqueles que Deus escolhe, Deus chama para crer no Evangelho. Então, o convite para você nessa noite é, creia no Evangelho. Se entregue a essa mensagem, ame a verdade do Evangelho. E você vai ser perdoado. Você vai ser salvo por Cristo. E então você também vai desfrutar da glória eterna com Ele. Amém? Amém. Amém. O que é que pode trazer segurança em dias maus? Bom, duas certezas. Satanás agirá através do opositor, mas ele vai enganar só aqueles que não acolhem a verdade. Mas a segunda e principal, Deus condenará os injustos, mas salvará os que creem no Evangelho. O que isso deve produzir em nossas vidas? Como que a gente vai reagir a isso? Bom, vem a semana que vem e nós vamos descobrir. Porque a conclusão de Paulo a esse capítulo merece uma pregação só. Que são 3 versículos, mas muito profundos e práticos para nós. Semana que vem a gente começa, continua. Vamos orar, queridos? Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela verdade que nos liberta das trevas e do engano e nos dá segurança, solidez. Nós te pedimos, Senhor, para que essas verdades encham o nosso coração de esperança durante essa semana e até o retorno de Cristo. E que, ao mesmo tempo, elas incomodem aqueles que ainda não creem no Evangelho, que ou estão agora nesse salão ouvindo essa mensagem, ou vão ouvi-la pela internet, ou vão simplesmente ler essa passagem, ouvir a pregação dessa passagem, ou vão ouvir alguém lendo essa passagem. Senhor, oramos para que o Senhor salve aqueles que o Senhor escolheu. Que sejamos servos submissos àquilo que lemos na Tua palavra, diferentes do opositor, que não se submete a lei nenhuma, mas que nós sejamos pessoas que se dobram diante da majestade e da glória de Jesus Cristo. Assim oramos, no nome dEle. Amém.